Então, informações quanto ao 13º salário. A primeira parcela, que seria o adiantamento do 13º, como todos sabem, deve ser paga até o dia 30 do 11. A segunda parcela, que é a parcela integral, ela deve ser paga até o dia 20 do 12. O 13º salário é devido por mês trabalhado ou fração do mês igual ou superior a 15 dias. Então, ele é calculado conforme o mês trabalhado. Se teve alguém que trabalhou menos do que 15 dias, não vai receber. São pessoal com algum problema de som. Tá? Só se eu guardar um instante admitindo o pessoal entrando aqui. Então, algumas marcações que a gente precisa ter em consideração para o cálculo do 13º. Nos parâmetros, vamos lá. Controle parâmetros. Quando selecionada a opção descontar faltas automaticamente, o sistema já verifica as faltas que eles tiveram durante o ano e faz o desconto na folha de 13º. Se estiver selecionado pagar adicionais, o sistema vai verificar os adicionais que tem, no caso, insalubridade, preclosidade, e vai considerar para o cálculo do 13º também. Pagar médias. Se tiver selecionada essa opção, o sistema já verifica e calcula também as médias para o 13º. Acredito que a grande maioria de vocês tem essas opções marcadas. Então, só confirme lá nos parâmetros para evitar algum problema depois. As opções, ajustar cálculo de 13º salário em dezembro favorável ao empregado, deve estar marcada para quando for calculado alteração salarial retroativa que englobe o mês de dezembro, o sistema já calcule também as diferenças de 13º. E a opção ajustar cálculo do 13º salário em dezembro favorável ao empregador também deve estar marcada para o sistema fazer a consideração de valores pagos até o momento para verificar se ele teve uma diminuição na média e fazer o desconto do valor pago a maior, e aí o empregador também não sair em prejuízo. Então, essas duas opções, ajustar cálculo de 13º salário em dezembro favorável ao empregado e ajustar cálculo de 13º salário favorável ao empregador, devem estar marcadas nos parâmetros. Então, vamos começar com os exemplos de cálculo. No final, eu vou abrir para vocês poderem fazerem perguntas, tá? Depois nós vamos voltar aqui, que tem algumas considerações ainda que eu deixei para quando chegar no momento do cálculo. Tá? Então, o nosso primeiro exemplo.
O nosso primeiro exemplo é para um empregado que estava em afastamento só aguardar abrir aqui. Afastamento por doença, tá? Então, se a gente for olhar aqui nos afastamentos, ele estava em afastamento por doença. O afastamento dele começou no dia 1/3 e foi até o dia 16/5. Lembrando que os 15 primeiros dias é por conta da empresa, tá? Então, quando o empregado se afasta por motivo de doença por mais de 15 dias, o seu contrato de trabalho é suspenso a partir do 16º dia. Quanto aos 15 primeiros dias, a empresa deverá pagar o salário, o 13º salário. O do 16º dia em diante, ela fica isenta desse pagamento. Quando o empregado retornar do afastamento, passa a ter direito novamente ao 13º salário. Tá? Então, aqui, se a gente for verificar, no nosso exemplo, vamos conferir o cálculo aqui do empregado 1. Ele estava afastado, então, do dia 16/3 ao dia 16/5. Então, no mês 3, ele recebe 1/12 de 13º. No mês 4, ele não recebe. Ok, mas eu estou verificando que ele só está pagando 10/12 de 13º para esse empregado. E ele retornou no dia 16/5. Então, no dia 16/5 até o dia 30/5, lembrando que aqui nós estamos fazendo os cálculos, todos eles com 30 dias no mês. No dia 16/5 ele retornou, então ele teria 15 dias de trabalho no mês 5. Por que só está pagando 10 e não 11? Porque no mês de retorno de afastamento de doença, se der 15 dias trabalhado e 15 dias afastado, quem paga o 13º é o INSS. Então, por isso, o sistema não calcula 11/12 e sim 10/12, em função de ter 15 dias trabalhado e 15 dias afastados. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Afastamento por doença, cessa o direito, suspende o direito a partir do 16º dia, e se no mês de retorno ficar 15 dias trabalhado e 15 dias afastado, quem paga é o INSS. Vamos ao empregado 2, então. Nosso exemplo 2 é acidente de trabalho. Tá? Então, para o acidente de trabalho, quando o empregado se afasta por motivo de acidente de trabalho por mais de 15 dias, o seu contrato também fica suspenso a partir do 16º dia. Neste caso, o sistema vai calcular os 12avos, porque a empresa ela é obrigada a recolher o FGTS. Então, ela vai ter que recolher o FGTS e, por isso, o sistema vai pagar 12, vai demonstrar os 12, mas em função do recolhimento do FGTS. Então, vamos olhar aqui. Empregado 2. O afastamento dele começou no dia 1/3 até o dia 16/5. Salário de R$2.000. Então, o sistema paga os 12, aparece os 12 aqui porque precisa calcular o 13º, porém, ele desconta na rúbrica 8416 o valor referente aos 2 meses que ele estava em acidente de trabalho. Ele paga para o cálculo do 13º, na rúbrica, do cálculo do FGTS, na rúbrica 12, e desconta na 8416 o valor referente ao período que ele estava em acidente de trabalho. Essa é a consideração para que ele não tenha prejuízo quanto ao recolhimento de FGTS na CEFIP.
São alguns detalhes que têm que ser levados em consideração. Para o empregado 3, ele está em serviço militar. Então, vamos ao empregado 3, que ele tem serviço militar. Quando ele estiver em serviço militar, o seu contrato de trabalho é suspenso. Neste caso, o sistema vai calcular os 12 avos e desconta o período que estava afastado, pois a empresa também precisa recolher o FGTS quanto a esse período que ele está em afastamento militar. Então, ele tem praticamente a mesma consideração do anterior. Vamos olhar aqui nos afastamentos. Ele estava em afastamento do serviço militar a partir de 1 de março de 2019. Então, ele tem 2 dozeavos dia 13º. Tá? Então, aqui, no exemplo, ele tem os 12 dozeavos de 13º salário para que seja recolhido o FGTS. E ele desconta na 8415 o valor do FGTS, o valor do 13º do período afastado em função do recolhimento do FGTS. Então, se a gente pegar aqui na calculadora, o salário dele é 1.500, dividir por 12, vai dar 125 por mês. 125 vezes os 2 vai dar 250. Então, ele está pagando 1.500 e ele está descontando 1.250. Os 250 que sobra, que seria a diferença, é o valor referente ao mês de janeiro e fevereiro que este empregado estava trabalhando. São os 2 meses, então, que ele teria direito ao 13º salário. Então, esse é outro cuidado que tem que ter, tanto no afastamento quanto o afastamento por doença, por acidente de trabalho, quanto o afastamento por serviço militar, é demonstrado os 12 na referência para o cálculo, é demonstrado o valor dos 12 em função do recolhimento do FGTS. E após é descontado o valor que ele estava afastado. A diferença é que tem os 15 dias do acidente de trabalho para o cálculo e no serviço militar é a partir do momento do afastamento por serviço militar. Não tem os 15 dias de consideração. Então, para o exemplo 4, nós temos a licença maternidade. Tá? Para a licença maternidade, o sistema tem uma consideração diferente. Para a licença maternidade, ele considera os dias que ela esteve afastada para o cálculo também. Então, ele não calcula pela competência, e sim pelos dias afastados, porque a licença é 120 dias. Correto? Então, vamos lá. No exemplo 4, vamos entrar aqui no afastamento. Ela esteve afastada a partir de 16/9. Então, 16/9 a 14/1. Então, nós temos os meses 10, 11 e 12, 30 dias, que dá os 90, mais os meses, mais os dias do mês 9, tá? Depois eu vou responder os questionamentos, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, nós temos os dias do mês de outubro, novembro e dezembro, 30 dias cada um, mais os dias da competência do mês 9. Então, o salário dela é R$1.000, é R$2.000. Então, vamos pegar a calculadora aqui. Ela esteve afastada por 107 dias nesse período do ano. Tá? 120 o total do afastamento da licença e nesse período do ano de 2019, desde o afastamento da licença maternidade dela até o final do mês 12, ela esteve afastada por 107 dias. Então, nós vamos pegar os 2.000, vamos dividir
por 12, para saber o valor do mês, 166,67. Vamos pegar esse valor, 166,67, e dividir pelos 30 dias, que vai dar 5,56 por dia. Tá? 5,56, 5,55, 5. Então, esses 5,56 nós vamos multiplicar por 107. Aqui é questão de arredondamento só. Se fosse, vamos botar aqui, 5,55, 55. Vamos botar 4 casas decimais. 5,55, 55 vezes 107, daria os 594 com 43,85, 594 com 44, que é o que é demonstrado aqui, na 8104, que é o valor referente à licença maternidade. Então, nesse é o valor do 13º enquanto ela esteve em licença maternidade. O salário dela é R$2.000. Vocês podem ver que aqui ela tem o valor da diferença dos 2.000 menos o valor que ela estava em afastamento por licença maternidade, que daria os 1.405,56. Então, ele paga, ele só demonstra ele como 13º salário integral e 13º salário licença maternidade. Lembrando que o cálculo do 13º na licença maternidade é realizado pelos dias que ela esteve afastada. O salário dela dividido por 12, dividido por 30, multiplicado pelos dias afastados no período, vai dar o valor da rúbrica 8104. Então, agora vamos ao empregado 6. Esse aqui pouco tem o comissionado, tá? O comissionado, ele vai, como vocês podem verificar, esse comissionado, ele não tem valor de salário. Ele ganha por venda, por comissão. Mas no sindicato, tem uma marcação da garantia mínima. Só aguardar abrir. Ó, aqui na parte do comissionado está marcado que ele possui garantia mínima. Então, aqui na guia de garantia mínima, tem uma informação que ele recebe 1.050 de garantia mínima. Está selecionado o valor informado, está selecionado para calcular no 13º e está selecionado para calcular no 13º adiantamento. Então, o que o sistema faz? Ele olha tudo que ele recebeu na rúbrica 37, a rúbrica padrão de salário, nesse período, tá? E se ele não chegar a R$1.050, ele lança a rúbrica 8703, que é a diferença para os R$1.050 como garantia mínima. Então, ele vai olhar se no cadastro do empregado ele é comissionado, se ele tem valor de salário. Se ele não tiver, ele vai olhar a consideração que consta lá no sindicato para ver se esse empregado recebe ou não uma garantia mínima por mês. Se receber a garantia mínima, ele vai verificar se nessa garantia mínima deve ser calculada no 13º salário. Se ela deve ser calculada no 13º salário, ele vai olhar as médias que tem de valor para isso e depois ele vai pagar a diferença. Correto?
Como é que eu sei se ele pagou, se ele não pagou, como é que está a situação? Vocês podem vir aqui em relatório, folhas, movimentos e tirar a relação da folha mensal da rúbrica 37. Então, eu tenho um valor de 5.405. Se eu dividir por 12 esse valor, ele não vai chegar ao valor de R$ 1.050. Eu divido por 12, ele me dá o valor da média do 13º e a diferença ele vai me pagar como garantia mínima. Vai pagar, no caso, como garantia mínima. Pessoal perguntando se o material vai ser disponibilizado. Nós estamos disponibilizando todos os vídeos dos treinamentos que foram passados até o momento no YouTube. Então, vocês podem acessar o nosso site, tá? tecvale.com.br e lá tem um link da Tecvale no YouTube, onde é que tem todos os vídeos de todos os treinamentos que já foram passados até o momento. Então, vamos para o próximo exemplo. Só vou fechar aqui um pouco a imagem. Então, esse ano nós tivemos a questão da pandemia. E junto com ela veio a MP 936, que possibilita a redução de salário e a suspensão do salário. Existe uma grande diferença entre a suspensão e a redução para o cálculo do 13º. Tá? Quem tiver em redução de salário, em função da MP 936, não vai ter interferência no seu cálculo do 13º salário. Não é feita uma média de quanto ele recebeu naquele período. Ele não vai olhar no mês 5, 6, 7, ele teve uma redução de salário, diminuiu, aí então ele deve calcular uma média para jogar o valor da rúbrica 12, 13º. Não, ele não vai olhar isso. Porque quem está em redução de salário não teve prejuízo, ele continuou trabalhando. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, o salário dele é de 3 mil. Então, ele continuou recebendo os 3 mil de 13º. Tá? Para isso, a Domínio, ela se baseia na questão do 13º que consta lá na CLT. Então, com as informações de lá e do Ministério do Trabalho, ela não calcula uma média pro 13º salário de quem estava em redução de salário em função da MP 936. Mas será, vou mostrar para vocês aqui que realmente foi feita a redução para esse empregado, tá? Ó, redução de salário e carga horária. Entre o dia 1/7 a 28/9. Ele esteve afastado, então, 7, 8, 9. 90 dias em afastamento por redução de salário. Vamos olhar a folha dele aqui. Está ali os 1.500. Os 1.500. Tudo isso ele pagou pela redução. Porém, o cálculo do 13º salário é realizado de forma integral. Então, na redução, frisando novamente, na redução de salário em função da MP 936, não é feita uma média para o cálculo do 13º salário. Então, vamos agora ver a questão do empregado suspenso. Tá? Empregado que tem suspensão do contrato de trabalho. O que acontece quando o empregado tem a suspensão do contrato de trabalho? Ele tem o seu contrato interrompido. E a partir do momento que ele tem o contrato interrompido,
ele deixa de receber as verbas pela empresa e passa a receber pela Previdência, pela INSS. Então, nesse período que ele esteve em suspensão de contrato de trabalho, não vai ser calculado o 13º salário para ele. Vamos olhar aqui. Ó, ele esteve afastado no mesmo caso, do dia 1/7 de 2020 a 28/9 de 2020. Então, vamos olhar. Ó, ele esteve afastado 90 dias e nenhum desses 90 dias foi fracionado. Em todos ele trabalhou menos do que 15 dias. Então, por isso, o sistema paga 9/12 de 13º salário para ele. Tá? Em função dessa suspensão da MP 936. Ah, mas tem uma empresa que, mesmo que o empregado esteve suspenso, ela decidiu pagar o 13º salário para ele, de forma integral, inclusive do período que ele estava suspenso. Para isso, a Domínio criou uma opção aqui nos parâmetros. Fica a critério de cada cliente decidir se quer ou não fazer esse recolhimento. Tá? Então, quem optar em pagar o 13º para os empregados que tiveram com o contrato suspenso em função da MP 936, deve selecionar a opção em 13º salário, na subguia geral, desconsiderar os afastamentos para o cálculo dos dias de direito. E aqui dentro das reticências, selecionar a opção suspensão do contrato sem ajuda compensatória e a suspensão do contrato com ajuda compensatória. Daí, o que vai acontecer? Com essa opção selecionada, o sistema vai calcular 12/12 de 13º para esse empregado. Lembrando, isso não vem marcado de forma automática. Se vocês querem recolher, é uma opção que a Domínio criou para deixar a critério de cada um decidir, é certo ou é errado, fica a critério de cada um. Então, cada um decide, verifica com a sua consultoria se deve ou não recolher. Se a consultoria entende que se recolhe, vem aqui e marca. Se a consultoria entende que não se recolhe, deixa desmarcado. Essa é a interferência que vai ter no cálculo do 13º salário. Tá? Então, vamos ao próximo. O próximo é o cálculo do 13º para horista. Existem duas categorias de horista. A grande maioria ainda utiliza o horista como horista normal e não variável, e todo mês lança para eles a rúbrica 1 e a rúbrica 10, com quantidade de horas diferente. Então, nesse caso, e ele ainda está como horista e não tem marcado aqui na carga horária variável, a rúbrica, não tem marcado aqui que ele é um horista variável, deve ser, tem duas opções para o cálculo de 13º. Primeiro, tem que levantar a média das horas que ele fez durante o período. Então, relatórios, folha movimentos, de 1 de 2020 a 12 de 2020, folha mensal, o empregado 10. E quais rúbricas que eu tenho que selecionar? Quais são as rúbricas que eu tenho que selecionar? São as rúbricas de salário. Salário, férias. Então, eu posso selecionar. Se estiverem utilizando as rúbricas padrões, lembrando, esse é um horista que não é horista variável. Depois vai ser mostrado um horista variável que a consideração é diferente. Tá? Então, para o horista normal, a gente tira a relação dessas rúbricas, verifica quanto ele
fez durante o ano, tá? Pega esse valor, divide pelos meses, ou lança ele aqui no cadastro do empregado, em horas mês, ou lança na folha dele o valor da rúbrica 12 para ele fazer o cálculo do 13º. Se deixarem pelos 220 aqui sem mexer, ele vai considerar o valor da hora e vai calcular o 13º em função disso. E aí pode acontecer de pagarem a mais do que realmente é. Então, pro 13º, para empregados horistas, relatórios, folha, movimentos, coloca o período, seleciona o tipo da folha, folha mensal, seleciona o empregado, seleciona as rúbricas que compõem o salário dele, no caso, as horas que ele teria trabalhado naquele mês, a 1, a 10 e a 3, se ele teve de férias, tira o relatório, vamos pegar aqui, ó. 19, 23670, dividido por 12, 1.603,06. Então, esse valor é o valor que está lançado aqui na rúbrica 12 de 13º salário para horista. É a mesma consideração que vocês têm que ter para férias, tá? Só que é período de competência, é o ano, não o período aquisitivo. Então, vamos novamente demonstrar, porque essas questões aqui, sim, acabam tendo bastante suporte quanto ao cálculo de 13º para horista. Tá? Relatórios, folha movimentos, coloca a competência do ano, seleciona o empregado e seleciona as rúbricas que compõem as horas mês dele. Emite o relatório, pega o valor calculado, 19.23670, divide pelos 12 e lança o valor. Então, essa é a consideração pro horista. E o horista variável? O horista variável é aquele empregado que todo mês, que recebe por hora também, e que todo mês faz uma quantidade diferente de horas. É praticamente o mesmo horista, só que a gente ainda tem dois cadastros. Tem uns que usam o lançamento mensal de horas, porém ele não tem a carga variável, e tem outros que usam o lançamento mensal de horas com a carga variável. Então, o sistema automaticamente vai reconhecer e já vai disparar os valores de 13º e férias para estes horistas variáveis, tá? Só que tem que ter um cuidado muito grande aqui. Se por acaso alguém estiver utilizando esse cadastro aqui para os seus horistas e decidir, mas o meu horista todo mês ele faz uma quantidade de horas diferente. Todo mês ele vai lá e faz uma quantidade de horas diferente. Então, eles não seriam um horista variável? Sim, seriam um horista variável. No mês que vocês alterarem isso, essa carga horária aqui, se ele estiver dentro de um período aquisitivo, por exemplo, o empregado foi admitido em maio ou em maio, e eu vou alterar ele para horista variável lá em janeiro, os meses de maio a janeiro ele não vai considerar para a média do cálculo das férias. Então, essa média de maio a dezembro, eu tenho que continuar levantando aqui em relatórios folha movimentos. E esse meu primeiro cálculo de férias, eu vou ter que realizar ele de forma manual, o lançamento das médias. Porém, se eu alterei ele em janeiro para horista variável, para o meu próximo cálculo de 13º, o sistema já vai fazer esse levantamento e vai disparar a rúbrica de média.
O horista variável não tem o lançamento das rúbricas 1 e 10. O que precisa ser feito? Precisa ser criado rúbricas específicas para os lançamentos da folha desse empregado. Tá? Então, aqui foi criada a rúbrica 217 e 218. Nessas rúbricas, elas são iguais às rúbricas 1 e 10. Iguais. A gente pode ir lá na rúbrica 1, vem aqui na rúbrica 1, clica com o botão direito, copiar registro, cancela, dá um novo, clica com o botão direito, colar registro. Ele vai vir a informação igual, tá? Única coisa que altera nessas rúbricas é aqui na configuração, que elas já estão selecionadas para fazerem médias, tanto para aviso prévio, como para 13º, férias, saldo de salário. Então, ao lançar elas, o sistema já está entendendo que elas devem ser médias. Elas só podem ser utilizadas para horistas variáveis. Tá? Ó, horas repouso remunerado, horista variável. Então, aqui ela está selecionada a informação de médias. Então, todo mês eu vou lá, lanço a minha rúbrica 217, 218, com a quantidade de horas que esse empregado fez durante o período. Quando eu vou calcular meu 13º, eu não preciso vir aqui e fazer o levantamento que foi feito anteriormente para o horista, porque o sistema já vai fazer isso. E ele vai me lançar, então, a rúbrica 800, que é a rúbrica de média horas para 13º salário. Se ele tem hora extra, se ele tem adicional, ele vai lançar as rúbricas de vantagens e de médias de valor. Então, ele não lança a rúbrica 12 e lança a rúbrica 800. Porém, o sistema fez o levantamento automático em função das rúbricas lançadas para a folha mensal serem médias para 13º e férias. Ressaltando, quem optar por mudar, quem verificar que o seu horista é um horista variável e optar por mudar o cadastro dele, tem que criar rúbricas novas. Nessas novas rúbricas tem que estar selecionada a opção de médias e, se mudar durante um período aquisitivo, tem que lembrar que, quando for calcular as férias para este empregado, vai ter que fazer o levantamento do período em que ele não era horista variável para acrescentar no lançamento das médias, do valor das férias. Então, se optarem por essa troca, que a façam no mês de janeiro, porque ao menos o cálculo do próximo 13º salário já vai ter todas as informações necessárias. Então, de exemplos que a gente se recorda quanto a 13º salário, tem várias outras situações, mas essas situações é as que mais tem informações, tem mais suporte quanto a essas dúvidas aí, tá? Então, só retomando alguns pontos específicos. 13º salário, ele não pode ser pago de forma integral antes do mês 12. Tá? Ah, mas o empregador, ele quer pagar praticamente, o empregador quer porque quer pagar o 13º antes do mês 12. Então, o que vocês fazem? Vocês fazem um adiantamento de 13º salário em torno de 90%, 85% a 90%. Por que esse percentual? Porque a folha do 13º integral é a folha que tem os descontos. Então, tem que se lembrar que na folha de 13º salário vai ter desconto de INSS, desconto de imposto de renda, e isso tudo vai diminuir o valor final.
Então, se vocês derem um adiantamento de 95%, pode ser que quando venham a calcular a folha de 13º integral, não tenha valor suficiente para o cálculo. E ele vai ficar com o valor devendo. Então, esses cuidados tem que ter. Não se calcula 13º integral anterior ao mês 12. Tá? Outra questão. Quando vocês enviam a GFIP do mês 11, enviei a GFIP. Ah, mas meu valor de 13º, meu valor de FGTS não tá ok. Se o teu valor de FGTS não tá ok, é porque vocês estão emitindo o relatório, folha, resumo ou extrato. E aqui, quando vocês emitem o relatório de folha, resumo ou extrato, ele mostra somente o tipo da folha que vocês estão selecionando. Então, no mês 11, só tem o tipo da folha mensal, ele vai mostrar mensal, e o tipo da folha 13º adiantamento. O que vocês teriam que fazer? Para ver se o valor calculado pela GFIP é o valor correto do 13º, do FGTS, vocês viriam aqui em processos pagamentos e verificariam se esse valor aqui é o valor que está aparecendo lá na GFIP. Ah, mas eu tirei meu relatório de extrato e o meu valor está menor do que está aparecendo lá na GFIP. Que jeito isso? Mas foi calculado o 13º adiantamento mês 11? Sim, foi. Então, para conferência, processos, pagamento. Vai aparecer ali o valor total do FGTS. Ó, se vocês verificarem aqui, ó, 826,65. Porém, na GFIP vai aparecer um valor de 1.208,60, que é o da folha mensal mais o 13º adiantamento. Então, deu valor de FGTS, dificilmente ocorre de ter valores diferentes de FGTS na GFIP. Quando acontece, quando tem mais suporte quanto a valores de FGTS na CFIP, é na competência 11, que é em função do 13º adiantamento. Então, tem que lembrar de vir em processos, pagamentos e conferir se o valor que consta ali é o valor da GFIP. Então, quanto ao 13º no E-Social, para quem tem empresas do grupo 1 e 2, é obrigatório enviar a folha de 13º. Ah, mas a minha empresa só tem contribuintes não tem 13º. Então, tem que ser enviado sem movimento. Tá? Vocês vão enviar a folha para o E-Social 12 de 2020 e vão selecionar o 13º. Não tem 13º para recolher, para pagar, marca a opção fechamento sem movimento. Tá? Tem 13º para pagar? Não, aí tu coloca essa opção. Essa empresa aqui é uma empresa que não é do segundo grupo. Tá? Então, o que vai ser enviado na competência do mês 12 para o 13º no E-Social? A remuneração e o fechamento. Isso, e claro, se ela tiver desoneração. Essas informações vão na competência 12 de 2020 do 13º salário. Tá? O pagamento do 13º, o evento S1210, ele é enviado junto com o pagamento, o S1210, da folha mensal do mês 12. Ah, mas eu estou ouvindo aqui e o meu pagamento 1210 está bloqueado. Por que eu não posso mandar? Porque ele vai ser enviado junto com a folha mensal do mês 12. Quando eu enviar o pagamento de mês 12 de 2020,
ele vai estar enviando junto o pagamento da competência do 13º. Se vocês forem verificar aqui, ó, 11 de 2020, eu quero selecionar a opção 13º. Não demonstra, não aparece. Por quê? Porque o E-Social somente admite o recebimento do 13º na competência 12. Então, em função disso, também é válida a informação anterior, que não se paga 13º integral antes da competência 12 de 2020. Retornando, o empregador quer pagar o 13º todo ele antecipado. Faça um adiantamento com um valor aproximado de 85% a 90% do salário do empregado e paguem ele anteriormente. Na competência do mês 12 vai ter um saldo ainda a recolher, que não vai ser um valor muito maior, e vai ter os descontos que competem, INSS, Imposto de Renda. Então, o que eu tinha para passar para vocês quanto a 13º salário era isso. Desde já agradeço a presença de todos por terem desprendido esse momento para receber essas informações, explicação, para reafirmarem o que vocês já vêm fazendo, tá? Então, está aberto, agora vocês podem questionar ali no chat, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar que em seguida eu vou responder. Vou dar uns 2, 3 minutos para vocês colocarem os questionamentos no chat e aí em seguida eu começo as respostas. Vamos lá. Chegou uma pergunta aqui. Referente 13º para horista, posso selecionar todos os empregados em relatórios folha movimento e colocar as rúbricas? Sim, podem selecionar todos os empregados que são horistas ali e colocar as rúbricas para o cálculo do 13º. Então, vamos voltar aqui. Então, aqui em relatórios, folha, movimentos. Digamos que eu tenha 2, 3, 4 empregados aqui que são horistas. Olha, a minha empresa toda é horista. Se a empresa toda é horista, vocês não vão fazer seleção, porque ele vai aparecer para todos os empregados. Se tiver alguns empregados que são horistas e alguns não, vocês vão selecionar os que são, pode selecionar vários ao mesmo tempo, e depois vão emitir vão informar as rúbricas. Se estiverem usando as rúbricas padrões, será a rúbrica 1, a rúbrica 10 e a rúbrica 3. Tá? Usando essas rúbricas, vocês fazem os lançamentos aqui, selecionam elas, dão um OK, vai aparecer o relatório. O relatório com o valor acumulado, pega-se esse valor acumulado e divide por 12 para lançar.
tá? Então, aqui que vocês podem fazer. Lembrando, se é somente um horista e não um horista variável. Não sei se foi claro. Não conseguimos acompanhar a opção ajustar conforme o empregador nos parâmetros. Você poderia... Sim. Então, aqui nos parâmetros, tá? No 13º salário, tem essas duas opções. Ajustar cálculo do 13º salário em dezembro favorável ao empregado e ajustar cálculo do 13º salário em dezembro favorável ao empregador. Vamos falar novamente uma por uma, tá? 13º favorável ao empregado. O empregado vem fazendo sempre uma média de horas extras de 5 horas por mês. Lá no mês 12, no mês 11, esse empregado fez 15 horas extras. E no mês 12, esse empregado fez 17 horas extras. Então, o que vai acontecer? Quando eu calcular a folha dele mensal do mês 12, após já ter calculado a folha do mês 12 do 13º salário, vai ter uma diferença de médias de 13º. E essa diferença vai ser calculada na folha do mês 12. Por quê? Porque ele vinha calculando uma média de 5 e lá no mês 12 ele fez 17 horas extras. Então, ele vai pagar uma diferença de médias para esse empregado. E se acontecer o inverso, vamos dizer que o empregado sempre fez 6 horas extras todo mês. E lá no mês 12 ele não fez nenhuma. Quando eu calcular a folha do mês 12 para este empregado, ele vai descontar médias pagas a maior em 13º salário. Ele vai descontar para o empregador não ter pago o valor a maior. Então, essa é a diferença. Se eu tiver uma alteração salarial retroativa, que englobe o mês 12, que é o mês que eu pago o meu 13º, se estiver marcada essa primeira opção de ajustar o cálculo do 13º salário em dezembro favorável ao empregado, ele vai disparar a rubrica de diferença de 13º. Muitas vezes é calculada a diferença retroativa a 11, lá em março, retroativa a 11, e não dispara a rubrica de diferença de 13º. Por quê? Porque não está selecionada essa opção aqui de ajustar o cálculo do 13º salário favorável ao empregado. Certo? Não sei se foi claro. Qual o prazo do envio da folha do 13º salário para o E-Social? Se eu não me engano, deixa eu confirmar só um pouquinho. Estou procurando aqui, não encontrei, mas se eu não me engano é dia 7 do mês seguinte, no caso dia 15 agora, né? Porque alterou. Mas vamos olhar aqui, deixa eu ver. É no dia 15, se eu não me engano, no dia 15 do mês seguinte. Mas isso dá para conseguir também lá no manual da E-Social essa informação. Mas eu acho que até o dia 15 do mês seguinte, é junto com a folha do mês anterior. Tá? Mais algum questionamento?
Não sei se fui claro nas explicações das perguntas que vieram. Sim, deve ser feito uma GFIP do 13º separado da GFIP do mês 12 normal. Tanto para quem não entrega o ESOS, tanto para quem entrega, para quem não entrega, deve ser feita uma GFIP. Vale a mesma questão do E-Social. Se só tiver empregador, deve ser feita uma GFIP sem movimento do 13º. Tá? Vocês selecionam aqui na GFIP, relatórios informativos, mensagem GFIP, 12 de 2020, 13º salário integral. Tá? As informações do 13º salário, o adiantamento, vão junto com a folha do mês 11, ou se foi paga anteriormente, junto com a folha do mês que foi pago o adiantamento do 13º. Se eu paguei meu 13º junto com as férias, o adiantamento, e as férias foi paga lá em junho, naquela folha, na GFIP do mês de junho, foi as informações do adiantamento do 13º salário. Mais algum questionamento, pessoal? Não? Mais nada? Tá? Só lembrando vocês que agora nesse mês de outubro, nossas reuniões, treinamentos, informações vão ser nas sextas-feiras, no horário das 8h30. Então, vocês podem acessar o site, nosso site da TecVale, tá? E fazer a inscrição por lá. Ele deixou de ser na terça e na quinta e passou a ser na sexta. Então, vai ter vários assuntos, como alterações retroativas, rotinas automáticas, várias informações quanto à utilização do sistema, dando continuidade nessa nossa forma que a gente encontrou para estar perto de vocês de alguma maneira. Então, estou vendo aqui, não temos mais nenhuma pergunta. Qualquer dúvida, vocês têm a central de soluções para pesquisar o assunto. Tem o cadastro para nós através do suporte das solicitações e tem o telefone para entrar em contato. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo tempo que vocês desprenderam para fazer o acompanhamento. Tá? Agradeço. É muito importante para nós a presença de vocês. Importante que vocês entendam o que a gente passou, que nós sejamos claros. Por isso que vocês têm esse prazo para pergunta e depois tem toda a parte de suporte. E até uma próxima, então, pessoal. Muito obrigado, um bom dia e um bom final de semana a todos.